Olá, sejam bem-vindas ao Outras Mamas. Eu sou a Thaís Goldcorn. E eu sou a Bárbara Miranda. E vocês estão ouvindo o primeiro podcast feminista vegano do país. Uhul! Faz uhul junto! Uhul! Obrigada. Então, hoje a gente vai trazer um tema que pode ser naturalmente tenso, mas a gente vai tentar recortar para um viés específico aqui. Então, o tema da semana é a questão palestina, mas a gente vai focar nas histórias de mulheres palestinas e histórias e vivências e tudo mais. Então, recentemente, a nossa amiga Ioná, que está aqui presente, fez a tour Papa Capim, de Sandra Guimarães. Pronto, já tá citada a Sandra no episódio. Na Palestina. Então, a gente convidou ela para contar as histórias que ela viveu por lá. Ao longo do episódio, a gente vai contar ainda com a ajuda da Sabrina Fernandes, porque ela tem toda uma série no YouTube sobre a Palestina, e a própria Sandra, já que ela que formou esse tour, fez esse tour, né, e ela vai contar um pouco de como que é. Pra quem não tá ambientado com a questão da Palestina, a gente recomenda muito que vocês entrem no canal da Sabrina e assistam toda a série que tem lá, que é muito interessante, muito legal, e dá pra realmente entender as questões mais profundas. A gente não vai entrar nessas questões muito profundas exatamente porque não somos especialistas historiadoras, então a gente resolveu dar esse foco nas mulheres, na história das mulheres e na história de resistência do povo de lá. Sim, então tem esses vídeos que a gente vai indicar da Sabrina, então vai no YouTube, Tese 11, vídeos sobre a Palestina. E eu quero indicar também um episódio do Revolu Show, que é o número 20, a questão da Palestina. A Sabrina também está presente nesse episódio e o João Carvalho também. Então essa fica a nossa recomendação pra gente tentar aprofundar mais na questão histórica, política. E aí, se você também não tá ambientado, senão vamos ficar aqui ouvindo essas histórias e trazendo essas vivências. A gente vai pedir ajuda da Sabrina para alguns conceitos que às vezes ficam muito confusos, como sionismo. Vamos lá. O sionismo é uma doutrina, é uma ideologia que ganhou bastante espaço a partir do finalzinho do século XIX e se desenvolveu mais ainda no começo do século XX, que tem a ideia de colocar um povo sem terra numa terra sem povo. Então, baseado, se fosse somente nessa ideia, você deveria pensar que, olha, então não deve ser na região onde é a Palestina, onde já havia um povo ali, o povo palestino, mas foi colocado dessa forma por quê? O sionismo, ele visa pintar toda uma história de colonização naquela região, como se fosse uma história completamente nula, porque o que precisa ser colocado é simplesmente a ideia de que o povo judeu precisa ter o seu Estado nacional naquele lugar, porque o povo judeu de milhares de anos atrás tinha a sua residência naquele lugar. O que isso faz? Isso nega que ali naquela região da Palestina haviam palestinos árabes, haviam palestinos judeus, haviam pessoas de todos os tipos morando ali, mas não. A ideia do sionismo é uma ideia de colonização, então não é simplesmente uma ideologia nacionalista, é uma ideologia colonizadora, de tomar um espaço de várias formas diferentes. No começo eles colocavam como se eles estivessem indo ali simplesmente comprando terras para ir tendo um direito legítimo naquele local, e a partir daí, com a criação do Estado Nacional, não se fazia mais ser necessário ter que comprar seus lotes, seus terrenos. A partir dali o próprio Estado poderia fazer todo esse aspecto de tirar as pessoas de sua terra e colocar outras pessoas ali. Desde então, o Estado Nacional israelense, que é um Estado étnico, que mais recentemente eles admitiram bem na cara dura mesmo que é um Estado étnico para judeus e para judeus sionistas. Isso também tem que ficar bastante claro, porque muita gente coloca que é para judeus, mas se é um judeu anti-sionista, ele tem dificuldade de estar ali naquele espaço também, né? Então, a partir disso, o Estado de Israel começou a importar cada vez mais judeus ali para aquela região e promover a limpeza étnica do povo palestino. Parte disso é relacionado ao Nakba, que é a catástrofe que resultou em milhares e milhares de palestinos expulsos da sua terra ou mortos em conflitos, e mais com o tempo, muitos palestinos sendo encurralados ali nos seus campos de refugiados, nas áreas a partir do Acordo de Oslo, e tendo suas casas demolidas, sendo expulsos, sendo colocados como não há lugar para você aqui, você tem que ir para outro espaço, enquanto os judeus israelenses de cidadania dupla recebem incentivos para irem morar ali na região que é reconhecida como o Estado de Israel, mas que, se a gente for contra uma perspectiva normalizadora, a gente tem que pensar aqui por quê? Por que é tratado que em 1948 o Estado de Israel é autodeclarado e a partir de então isso é legítimo? É legítimo você autodeclarar um Estado no território onde já moravam outras pessoas e elas têm que acordar
e ou se submeter àquele Estado ou ir embora. Então, uma das formas da gente combater essa perspectiva normalizadora do sionismo é tratar aquela região como a Palestina de 1948 ou a Palestina de 48. Esse é um pouquinho dessa perspectiva em relação ao sionismo. E outra coisa que a gente tem que colocar é que, como o sionismo ele se infiltra em vários espaços, tem o lobby sionista, tem vários representantes ao redor do mundo fazendo essa agenda sionista ser levada adiante, inclusive dentro de partidos de esquerda, a gente já viu isso, inclusive recentemente no Brasil. O povo palestino precisa de várias táticas diferentes para poder resistir. O povo palestino passou por várias intifadas também, resiste de forma pacífica, não pacífica, dentro do seu direito de estar ali resistindo ao colonizador. Quem seríamos nós para falar de como os indígenas, o povo quilombola, resistia aos seus colonizadores, aos seus senhores, né? Então, novamente, bem-vinda, Ioná, participando do terceiro episódio, nossa quase terceira membra e amiga amada. Caso alguém neste mundo de outras mamas não te conheça, que eu acho difícil, que as pessoas Gente, as pessoas aqui em evento em São Paulo, para a gente, acham que Ioná, você que faz outras mamas. Mais ou menos. Cadê a Ioná? Então, caso alguém não te conheça, se apresenta pra gente. Oi, gente. Bom, primeiro quero agradecer, Thaís, Babi, pelo convite novamente. Tô aqui, né, depois de uns meses aí que a gente gravou aqueles primeiros episódios. Bom, sou Ioná Ricobello, sou ativista, vegana, militante, entusiasta de outras mamas. E é isso, vamos lá falar sobre esse assunto que tem me tocado bastante. E aí, pra falar sobre esse assunto, na verdade, a gente chamou a Ioná porque ela fez a tour Papa Capim. Então a gente vai pedir pra Sandra, própria Sandra Guimarães, explicar o que é o tour, por que ela foi morar na Palestina, por que ela resolveu ficar um tempo lá e trazer pessoas para conhecer a história da Palestina. Eu vou começar contando como eu fui parar na Palestina. Eu morava na França, estava fazendo universidade em Paris, quando eu comecei a me interessar pela Palestina. Eu confesso que até então a minha visão da questão era bem limitada e errada mesmo, sabe? Era a visão que a mídia hegemônica oferecia e eu tinha assimilado aquilo sem nunca ter me questionado. Eu imaginava que tinha dois países, a Palestina e Israel, com dois exércitos e um fazia guerra ao outro desde a época de Jesus. Era mais ou menos isso que eu imaginava. E quando eu cheguei em Paris, eu comecei a ter acesso à mídia alternativa e comecei a ler muito sobre a questão e fiquei impressionada, como eu não sabia da colonização, do projeto sionista, não sabia de 48, da Nakba, né, a catástrofe em árabe, quando Israel tinha sido criado em cima da Palestina histórica, transformando 2/3 da sua população nativa em refugiados. Eu não sabia nada disso. Eu comecei a ler aquilo e fiquei assim muito chocada. Eu não imaginava que aquilo tudo estava acontecendo ali e principalmente eu acho que eu fiquei chocada pelo fato de ninguém estar fazendo nada. Então eu decidi que eu iria visitar a Palestina um dia para ver com meus próprios olhos. Mas eu não queria ir como turista, então demorou muitos anos até eu chegar na Palestina, porque eu estava esperando uma oportunidade onde eu poderia ir não como turista, mas com uma visão um pouco diferente, né? Porque você sabe que se você for como turista, para qualquer lugar do mundo, na verdade, você acaba tendo uma visão muito superficial da realidade. Então eu poderia visitar vários lugares, como tem muita gente no Brasil que vai para a Palestina, na verdade vai para a Terra Santa, né? Com a igreja, por exemplo, e só visita os pontos turísticos, fica em hotéis em Israel, só tem acesso ao discurso israelense e volta para casa sem nem saber que visitou a Palestina, né? E em 2007 eu descobri que tinha um programa de voluntariado organizado por uma ONG francesa na Palestina. E eu já tinha viajado com essa ONG para o Marrocos, já tinha ido para a Índia também, e eu vi que em 2007 tinha um programa na Palestina. E era a oportunidade que eu estava esperando há tanto tempo. Então eu fui e aquelas 2 semanas... Nossa, me transformaram de uma maneira, o que eu via, a realidade lá era muito, muito, muito pior do que tudo que eu tinha lido até então. Então eu não consegui, depois dessas 2 semanas, eu não consegui ir embora, sabe? E continuar a minha vida. Na época eu estava fazendo mestrado, trabalhava também em Paris. Pensei, eu não vou conseguir voltar para Paris e continuar a minha vida de antes, fingindo que eu não sei que isso tudo está acontecendo. Me tocou realmente de uma maneira
muito forte. Então, no final das 2 semanas, eu tive que voltar para Paris, mas eu decidi, no dia que eu fui embora da Palestina, eu decidi que eu ia voltar o mais rapidamente possível para morar lá. Então, essas 2 semanas acabaram se transformando em 5 anos. Então, eu saí da Palestina, fui para Paris só para realmente sair do mestrado, pedir demissão do emprego, entregar as chaves do apartamento, e em 20 dias eu voltei para morar na Palestina. Então, isso foi no começo de 2008. E foi aí que eu comecei a trabalhar num campo de refugiados, campo de refugiados de Aida, que fica em Belém. Então, primeiro trabalhei num projeto com crianças, né? E eu fiz isso por 2 anos. Mas, embora eu goste muito de trabalhar com criança, eu queria mesmo era trabalhar com mulheres. Então, eu comecei a conversar com as mulheres do campo e encontrei uma mulher incrível, Islam Abouaouda, o nome dela. E juntas a gente começou um projeto para mulheres refugiadas, mas que tinham também uma criança, ou mais de uma criança, com algum tipo de deficiência. Islam tem um filho, Mohamed, que tem paralisia cerebral, e ela queria melhorar a situação das crianças, queria que essas crianças fossem para a escola, porque elas não estavam sendo escolarizadas, não podiam ir para a escola, porque tem escolas dentro dos campos refugiados, inclusive são escolas da ONU, mas não aceitam crianças com deficiência. Então não é porque a ONU é terrível, meu Deus, odeia criança com deficiência, mas é porque o orçamento para essas escolas é muito limitado e todo ano tem corte. Então as pessoas queriam, as professoras das escolas até queriam receber essas crianças, mas não tem condições, as salas já estão superlotadas, não é adaptado. Então Islam queria muito criar uma escola para essas crianças. Então juntas a gente começou a organizar um projeto de mulheres no campo de Aida, né, para mulheres refugiadas palestinas que tinham uma criança com deficiência, e foi o que eu fiz durante muitos anos. E eu tenho muito orgulho de dizer que o projeto existe até hoje. Islam conseguiu finalmente, 2 anos atrás, conseguiu criar essa escola para as crianças com deficiência do campo. Não só uma escola, mas também um centro de reabilitação. Tem fisioterapia, tem médico também, voluntário que vem. E é um projeto lindo, muito bonito. E como nasceu a ideia dos tours políticos na Palestina? Eu morava ainda na Palestina quando eu tive essa ideia. Eu lembro que eu estava almoçando no meu restaurante preferido lá, que fica numa área muito bonita, com muitas oliveiras, amendoeiras. E eu senti uma vontade, mais que vontade, uma responsabilidade de compartilhar a Palestina que eu tinha conhecido e que eu amo com a minha comunidade, com o povo brasileiro. Porque, né, como eu falei, as pessoas do Brasil que visitam geralmente a Terra Santa vão no esquema de viagem religiosa e visitam pouco a Palestina e não encontram quase palestinos nenhum, né? Então eu queria muito que as pessoas pudessem visitar a Palestina e descobrissem a culinária, que é incrível, é uma culinária ótima para quem é vegana, cheia de pratos vegetais. Queria que as pessoas descobrissem também a paisagem, a cultura, que encontrassem as pessoas, sabe? E aí eu pensei, um dia eu vou fazer um tour na Palestina para pessoas do Brasil. E foi em 2014, já fazia 1 ano que eu tinha saído da Palestina, na época eu estava morando em Bruxelas, e eu estava com muita vontade de voltar na Palestina, a saudade já estava muito grande, e aí eu pensei em combinar as duas coisas, né, em organizar um tour político justamente para que eu pudesse voltar para a Palestina. E eu achei que ia ser só um projeto, sabe, só um tour, mas acabou que foi um projeto que durou 5 anos, de 2014 a 2019, agora, né, foram os últimos tours esse ano, e ao todo foram 10 grupos que foram à Palestina comigo. E a proposta desse tour é conhecer, obviamente, a Palestina, conversar com as pessoas palestinas, mas ver com seus próprios olhos a realidade e, baseado nessa experiência, formar uma opinião. Então, eu queria muito que as pessoas vissem o lado de lá, vissem o outro lado, né, que é o lado palestino. A gente cresce com uma narrativa única, que é a narrativa sionista do Estado de Israel. Então, para mim, era muito importante mostrar o outro lado. E o outro objetivo do tour é levar solidariedade ao povo palestino, descobrir a realidade política, né, ver as violações dos direitos humanos com seus próprios olhos, mas não fazia sentido para mim só levar as pessoas e desgraçar a cabeça das pessoas vendo todos os horrores que elas veem e ficar por ali. Então, uma parte muito importante do tour é mostrar as iniciativas de resistência do povo palestino, né? Tanto resistência popular quanto resistência jurídica, né? São vários tipos de resistência, e o povo palestino é extremamente criativo
em matéria de resistência. E o outro objetivo do tour é apoiar a economia palestina, que está estrangulada, né, pela ocupação israelense, que dura já décadas, né, desde 67, que Israel ocupa militarmente o que sobrou da Palestina histórica, né, o que não foi colonizado em 48. O meu papel organizando esses tours é realmente servir de ponte entre o povo no Brasil e o povo na Palestina, mas não fazia sentido nenhum para mim, como brasileira, levar as pessoas para lá e contar a história do povo palestino no lugar do povo palestino. Então, todo dia a gente visita uma cidade diferente e em cada uma dessas cidades tem uma pessoa palestina que vai nos guiar, que vai contar a história na primeira pessoa. Então, tudo isso para fortalecer a economia palestina e também para a gente ter uma experiência o mais próximo possível da realidade do povo lá, né? Então, a gente usa transporte público, a gente só compra souvenirs, por exemplo. Até os souvenirs, eu falo para as pessoas, comprem de projetos locais, projeto de mulheres e por aí vai. Então, é uma coisa muito bacana, eu acho, e que deu muito certo. Acabou, né? Esse projeto acabou esse ano, não vai ter mais tours, mas me enche de orgulho esse projeto, e principalmente quando eu vejo o que aconteceu depois que as pessoas voltaram para o Brasil. E esse é o último, mas não menos importante, né? O último objetivo do tour, que é fazer com que as pessoas levem a mensagem de resistência do povo palestino para o Brasil. Então, levar e contar essa luta por autodeterminação nas suas comunidades, já que as pessoas palestinas não podem viajar. Então, as pessoas que participam do tour, eu acho que a missão principal delas quando voltam para o Brasil é justamente contar o que elas viram, levar a voz do povo palestino até as suas comunidades, porque a minha luta é internacionalista. Eu acredito que a gente precisa realmente construir pontes de solidariedade entre os movimentos no Brasil, os movimentos sociais no Brasil e na Palestina, que tem muita coisa em comum. Então, Iô, conta pra gente como é que foi essa viagem, por que você resolveu fazer, o que você esperava dela antes e como que foi voltar pro Brasil. Tá, bom, vamos lá. Essa viagem, eu acho que eu fui uma das dezenas, centenas, talvez, de pessoas que chegou a mandar e-mail pra Sandra e perguntar, pedir as informações e não ir. Inclusive, tinham pessoas que estavam comigo nesse grupo do tour que já tinham feito isso várias vezes também. Então, acho que quem conhece a Sandra, quem sabe do trabalho dela, quem já acompanhou as histórias da Palestina pelo olhar dela, né, já fez isso pelo menos uma vez na vida, de mandar o pedido das informações do tour e acabar não indo por N motivos, né. E ano passado foi um ano que eu tava trabalhando muito e falei, não, peraí, eu preciso ter uma compensação disso, né, preciso fazer coisas que eu queira. E o que eu quero fazer, então? Já que eu tô trabalhando tanto, já que eu tô conseguindo ganhar uma graninha, eu quero canalizar isso pra algo que vá me fazer bem. E quando eu sentei pra traçar esse plano, eu pensei no tour da Sandra. Foi o que me veio à cabeça, e aí a Sandra veio pra cá, né, teve aqui com a gente em agosto do ano passado, e quando ela veio eu falei, não, eu vou ter que ir. Furacão Sandra no Brasil. Furacão Sandra. E quando a gente teve um evento com ela aqui em São Paulo, logo que acabou o evento, eu olhei pro Felipe, meu companheiro, e falei, nossa, a gente tem que ir, a gente vai ter que ir. E é isso, coloquei na minha cabeça que nós iríamos, e no fim o nós acabou virando só eu, por diversas questões também. E eu me vi assim, nossa, mas eu vou, né? Comecei a falar para as pessoas que eu ia, eu tinha o dinheiro pra ir, comecei a ver passagem e bateu aquela coisa assim, gente, mas o que eu vou fazer lá? E falei pra minha mãe, nossa, mas o que você vai fazer lá? Mas lá não é perigoso? E várias pessoas perguntando isso, dizendo, nossa, mas é pesado. E mesmo assim fiquei firme e falei, não, eu vou. E enfim, foi isso que me levou a ir até lá. Essa vontade de ver, acho que foi muito por conta de acompanhar pela Sandra mesmo, mas de ver uma coisa que eu saberia que seria totalmente diferente do que eu tô acostumada, totalmente diferente do que eu já fiz em outras viagens, e que eu tinha certeza que ia marcar minha vida, e marcou demais. Eu fui das pessoas que mandou e-mail pra Sandra todos os anos. Esse ano eu vou, esse ano eu vou. Não fui, perdi, tá vendo? Porque acabou, não tem mais. Então tá, esses motivos que te levaram aí, não sei, eu já tinha visto os posts, que aliás, quem não conhece o blog da Sandra, tem posts lá sobre as tours desde a primeira, então já dava pra ter uma ideia, assim, pelas fotos, pelos relatos, um pouco do que esperar, mas tenho certeza que na hora que vivencia é uma outra coisa. Então
Então, conta pra gente um pouquinho de como foi chegar lá, essa parte de curiosidade do tipo, como vocês foram recebidos, onde vocês ficavam dormindo, por exemplo, coisas básicas, é isso. Bom, eu fui com a expectativa alta de que seria algo que mudaria minha vida e tal, então nesse ponto, assim, a expectativa foi essa, mas eu não sabia muito o que esperar de fato, assim. É até algo que eu conversei bastante com o Thiago, que é o companheiro da Sabrina, que já mandou aí essa aula pra gente, foi que a gente esperava chegar lá e encontrar pessoas vivendo em situações muito precárias, como a gente imagina questões de pobreza aqui no Brasil, né? Eu não sabia muito bem o que esperava, achei que, sei lá, poderia ser lugares meio com cara de acampamentos, meio... Mas assim, não, eu encontrei casas com pessoas, com famílias, tentando viver suas vidas ali, e nesse ponto, assim, foi uma expectativa que foi diferente da realidade, né? E foi bem surpreendente, assim. E vocês ficavam hospedados nas casas de algumas dessas famílias, é isso? Sim, no projeto da Sandra, ela faz de tudo pra conseguir ajudar, né? Ela quer levar a gente lá pra conhecer a história palestina através de pessoas palestinas, mas também fazendo com que isso ajude essas pessoas que estão ali, que estão recebendo a gente, que estão contando as histórias e dividindo as vidas delas com a gente. Então, a hospedagem é feita na casa de uma família, que é a família da Islan, né? A Islan é essa amiga da Sandra. Eles têm uma casa dentro da casa deles, assim. Então, o grupo fica separado, não fica dentro da casa deles, né? Assim, dentro dos quartos, da sala e cozinha deles. Fica numa casinha nos fundos, mas é tudo bem, bem juntinho, assim. Então, a gente tem que, né, respeitar a questão de barulho, respeitar a questão de bebida alcoólica, não levar bebida alcoólica pra dentro da casa, porque é uma família muçulmana. Mas nós somos super bem recebidos. Eles fazem tudo pra que a gente se sinta em casa. Inclusive, no primeiro dia nosso lá, foi a Islan e a família dela que nos receberam com um jantar, isso na casa deles mesmo. E fizeram uma cluba pra gente, deliciosa. Que aí, a parte de falar das comidas, acho que a gente vai chegar lá, né? Mas por favor. Tem muita coisa pra falar. Já que não dá pra comer, vamos falar. E é isso, assim. Então, a Sandra, ela faz esse cuidado de colocar em todas as partes do tour a questão da consciência da gente entender a luta dessas pessoas, em especial dessas mulheres, né? A Islan mesmo, ela é uma mulher muito inspiradora, assim, muito forte. Ela tem um projeto que se chama NUR, que engloba desde uma escola para crianças com deficiência e também um curso de culinária, onde ela ensina, né, comidas típicas, né, da culinária típica e tradicional palestina para turistas, para quem quiser ir lá aprender. E ela emprega nesse projeto, né, uma forma que ela encontrou tanto dela conseguir uma autonomia financeira para casa dela, né, como chefe de família, e também para outras mulheres ali da comunidade que trabalham com ela. Então, a cada dia ela chama uma das mulheres ali para trabalhar junto e conseguir, né, uma graninha. Nossa, muito massa esse projeto. E essa casa, onde vocês ficaram, a gente falou ali dos momentos históricos, então a gente sabe que é uma área ocupada, então é isso? Essa casa é numa área ocupada? Não, a casa da Islan e também o lugar onde fica o projeto NUR, tanto a parte da cozinha quanto a escola, são no campo de Aida, que é um campo de refugiados. Quando a gente pensa em campo de refugiados, né, a gente pensa, o que é a questão de refugiados? É algo que teoricamente deveria ser temporário. E isso é o que deixa tão escancarado como a questão palestina é algo que mostra que não há o interesse de que se resolva, porque o território palestino é tomado por campos de refugiados permanentes. Refugiados na sua própria terra. Exatamente. São pessoas que perderam suas casas, que tiveram os territórios onde elas moravam ocupados e que acabaram indo para esses campos. Quando a gente pensa em campo de refugiados, até por isso que eu falei que a minha expectativa era outra, a gente pensa em um lugar bem precário e na verdade, quando a gente chega lá, são só casas e as pessoas estão ali construindo, tentando viver de uma forma que às vezes é muito difícil, sim, às vezes é muito precário, sim. Até porque, imagina, né, o Estado israelense controla inclusive a água das casas. Então, a gente viu isso lá de perto, na casa que a gente tava, a gente tinha tempo pro banho, não eram todos que podiam tomar banho todos
todos os dias e passamos vários dias lá. É engraçado falar, mas porque a gente se zoava com isso, mas quando a gente pensa que as pessoas vivem isso diariamente, que quando chega o verão, o Estado israelense corta a água e as pessoas não têm como dar descarga numa casa que moram 10, 15 pessoas da família, né? É uma situação bem delicada. E como é que vocês faziam pra se deslocar, assim? Eu vi pelos stories que toda hora vocês tinham que passar por checkpoint, né? E tiveram várias situações em que vocês viram pessoas não podendo passar, ou teve dia que vocês mesmos não conseguiram entrar em algumas áreas, tiveram que dar um rolê bem grande, dar uma volta bem grande pra conseguir entrar onde vocês queriam, né? Sem passar por checkpoint ou passando por outro checkpoint. Como é que é esse esquema? É uma situação bem complicada, porque os checkpoints, eles existem e, teoricamente, eles são pra barrar terroristas, né? Mas houveram situações em que, sei lá, eu poderia ser uma terrorista ali e só por ter uma cara de turista, né, de verem que eu não era dali, nem perguntaram nada, mal viram meu passaporte. Teve situação em que nem pediram meu passaporte, então a gente vê que é uma questão total bem... Racista. Exatamente, é uma questão de racismo. E os checkpoints, eles se dão de várias formas, né? Tem o checkpoint que você vai como pedestre mesmo. No caso, para entrar em Jerusalém, a gente passou por isso. E foi uma situação bem, assim... Tinham uns soldados gritando com um senhor, tratando ele muito mal. E na hora que viu que tinha nós turistas atrás, ele olhou pra gente e tirou a gente daquele lugar. Passou a gente na frente e depois voltou a gritar com o senhor. Então, assim, mais um exemplo aí da questão do racismo, né? Existem também os checkpoints na estrada. Então, tem o container, que é um checkpoint que a gente passou algumas vezes pra fazer alguns dos trajetos, porque no tour a gente não ficou só, né, em Belém, em Jerusalém, a gente viajou bastante ali pra outras cidades. E nesses checkpoints, os carros são parados e os cidadãos têm que mostrar suas identidades. E muitos, né, por que os checkpoints existem? Porque muitos palestinos não podem circular por todas as áreas. E esse é um ponto bem importante pra gente tentar entender o porquê que esse povo reivindica tanto a liberdade, que não é uma liberdade só de estarem ocupando o espaço deles, é uma liberdade que passa por eles nem poderem ir pra esses lugares que estão ocupados. Inclusive, então, nesse caso, deve ter famílias em pontos diferentes que não conseguem se visitar, por exemplo. Sim. E pensem também na questão de religião. A própria Islã, que foi a nossa anfitriã, ela não pode ir até a mesquita de Al-Aqsa, que fica em Jerusalém. Então, é o lugar mais sagrado pro povo dela e fica super pertinho da casa dela. Ela poderia ir, né, assim, com frequência, mas ela não pode passar pelo checkpoint de Jerusalém. Então, gostei que você contou a história da Islã. Pra quem não acompanhou, a Ioná tem feito uns posts sobre a história dessas pessoas que marcaram ela lá. E tem muitas mulheres, como sempre, né, gente? Onde tem resistência, tem uma mulher forte lá resistindo com sua família, com suas histórias e carregando todo mundo. Então, achei massa, já que isso é um podcast feminista, vamos falar dessas mulheres maravilhosas. Já falamos da Islã. A Ioná, quando viajou, trouxe pra gente uma necessairezinho, sei lá, um porta-moeda. Bordado lindo. Aqueles bordados, assim, que quem, como eu, começou a bordar ali, sabe o grau de detalhe, de dedicação naquele bordado, que eu amei. Conta pra gente quem fez, quem é as mãos desse bordado e a história dela. Então, esse bordado, ele é do projeto de mulheres lá, que quem lidera é a Dragitsa. Sobre a Dragitsa tem várias coisas pra falar, na verdade, sobre quase todas essas mulheres. Dá pra falar por muito tempo. E a Dragitsa, ela também mora num campo de refugiados em Belém, só que não é o campo de refugiados de Aida. Ela mora no campo de Derreixa, que é o campo de refugiados lá, que é mais, assim, revolucionário, talvez, não sei. Sandra poderia falar e me ajudar nessa. É um campo de refugiados que é marcado por muita luta e ele fica bastante, assim, né, na mídia alternativa aí que a gente procura, que dá até pra indicar aqui também alguns canais aí pra acompanhar. Ele tá sempre aparecendo e tal, porque o pessoal lá é bem porreta. Gosto. A história da Dragitsa, ela é bem forte, assim, porque ela é uma mulher que... Ela é bósnia, ela não é palestina, ela não nasceu ali, mas hoje em dia ela é uma mulher palestina porque ela fez faculdade na Eslovênia, onde ela conheceu o companheiro dela,
dela, o Mustafa. E eles se conheceram, ficaram juntos e estavam naquele momento de decidir onde eles iam morar, constituir família, né? E isso aconteceu bem no ano de 94, que foi bem o ano do Tratado de Oslo, como a Babi já falou aqui lá no início. E eles decidiram ir pra Palestina, morar lá. Porque foi a esperança, né, de que com o Tratado de Oslo, dias melhores viriam. E 25 anos se passaram desde então, eles seguem lá no mesmo lugar, que é o campo de refugiados, que eles moram até hoje. A Dragitsa, ela, né, imagina uma vida de uma mulher que há 25 anos mora num campo de refugiados, que teve seus filhos ali, que criou seus filhos ali. Mesmo com tudo isso, ela inspira demais, porque desde a questão da alimentação da família dela, que ela busca uma coisa mais ligada à subsistência, assim, ela tem, dentro de um campo de refugiados, um lugar que é todo de concreto, ela conseguiu construir uma horta no terraço, né, em cima, assim, da casa dela. Então ela planta várias coisas lá, a gente passeou por lá, ela tem za'atar, ela tem vários alimentos ali que ela planta com a ajuda do companheiro dela. Eles fazem ali a agricultura deles, sendo, né, uma resistência dentro do campo. E mais uma coisa de resistência dela é que ela criou esse projeto de bordado, que é o do presente aí que eu trouxe, junto com outras mulheres. Só que a ideia dela não é de simplesmente fazer, vender e ter o dinheiro. Ela queria que fosse algo que as mulheres palestinas lá, não só do campo de Derresha, mas de outros campos também, de outros lugares, possam ter um trabalho, mas também possam lidar com todas as outras coisas da vida delas. Não é para elas ficarem sendo oprimidas por esse trabalho. Então, a Dragitsa entrega para elas os modelos, elas fazem os bordados e ganham por área bordada. Não tem uma pressão de tempo, de que sejam produtivas. E ela já, inclusive, tentou vender para alguns lugares, né, para revenderem a arte delas. E os lugares queriam cobrar muito barato, né? Queriam pagar muito pouco pelo trabalho delas. E ela disse pra gente, assim, que ela recusa esse tipo de valor, assim, que seja muito baixo pelo trabalho delas, porque se ela tiver que fazer isso, ela vai ter que explorar as companheiras de trabalho, e ela não quer isso. Maravilhosa. Ela me ajudou a ver bem a questão do que é o feminismo, né, que a gente tem que praticar mesmo, né? Sororidade de verdade, né? Exato. E você falou de uma coisa que me remeteu a outra, que vocês comentaram já, a gente conversando sobre isso, da questão dela ter filhos, né? Que ela falou, ela se mudou pra lá e ela teve os filhos lá, ela criou os filhos lá. E vocês falaram que, a gente conversando, que eles têm muitos filhos, né? E que isso é uma forma de resistência deles. E é muito louco a gente pensar numa situação de opressão tamanha como é a questão da Palestina, as pessoas quererem ter filhos, né? Enquanto a gente, né, tá aqui numa situação ruim no Brasil, não vou comparar aqui o que é pior e o que é melhor, mas acho que a gente sabe o que é. E a maior parte das pessoas ao meu redor não quer mais ter filho, exatamente pela questão de por que eu vou colocar o mundo filho, tá horrível. o mundo tá horrível, por que eu vou colocar filho no mundo, com o mundo horrível do jeito que tá, né? E lá eles têm um pensamento contrário, assim, como que é isso? Então, isso é uma coisa que a gente comentou bastante durante o tour, que toda casa que a gente entrava tinham várias crianças e filhos de diversas idades, e de início bateu um estranhamento, porque era, nossa, como que as pessoas, diante de toda essa situação, estão aqui tendo mais filhos e tal, né? A gente não entendeu muito, e conforme a gente foi conhecendo essas mulheres e entendendo a história delas, e vendo o quanto a luta do povo palestino é pautada na esperança e na certeza de que um dia eles vão ter liberdade, a gente ouviu lá as pessoas dizendo que eles têm os filhos e eles têm os netos e eles querem que a família continue, né, e que tenha cada vez mais descendentes, porque se eles não virem, né, a liberdade do povo palestino, pelo menos os filhos, os netos, alguém ali da linhagem deles vai ver. Então, isso assim, quando a gente sacou que era essa a questão e a gente viu o quanto pra eles deixar descendentes e ter filhos é uma forma de resistência, foi uma coisa que pegou e bateu muito isso, assim, de pensar, nossa, e a gente no Brasil não querendo ter filho e falando, não, tá muito difícil a vida, né? Uhum. É massa já pensar isso, que quando eu ficava variando entre esse pensamento de ter ou não ter filho, mas baseado nessa questão do o Brasil tá uma merda, como é que eu vou colocar uma criança nesse mundo horroroso, eu ficava variando entre, gente, mas se a gente que é legalzinho tá pensando isso, a gente que luta, que acredita que que a gente pode transformar, que a gente vai construir uma coisa nova, se a gente tá desistindo, vai deixar quem? Porque tem muita gente que não tá pensando nisso e que tá pondo filho aí
nascendo fazendo arminha na mão. Então é bom a gente dar uma balanceada nessa aí, porque a gente precisa dos nossos filhos pra lutar pra resolver essa situação aqui. Acho que essa é a ideia, né? Botar gente pra lutar. Isso. E aí isso me leva pra outra questão, na verdade, né? Que foi um dos stories mais bonitos que eu vi você vai falar o nome dela, mas que foi uma menina dentro da universidade. E eu tive a mesma reação que você teve quando você chegou lá, de tipo, meu Deus, tem universidade. Eu nunca tinha parado de pensar que talvez na Palestina... É meio idiota isso, né? Porque é tão fora da nossa realidade. E a gente só vê faixa de Gaza, guerra, gente em acampamento nas situações mais precárias de todas. Quando eu vi a universidade, eu falei, caramba, as pessoas estudam lá, né? Não é só escola, ensino fundamental. Sim, isso mostra também a questão da resistência, né? Tipo, as pessoas poderiam simplesmente abandonar tudo e falar, não, já estamos aqui fudido. Mas não, tá todo mundo lá, tocando suas vidas, estudando, e é uma luta estudar lá. A gente conheceu um grupo, que elas mesmas se dizem que elas são o grupo feminista da universidade. Então, são meninas muçulmanas, meninas jovens, né? Jovens mulheres aí, e universitárias que criaram, assim, esse grupo, e elas tratam de várias questões. A gente teve uma conversa bem bacana com elas. Tenho contato com algumas delas hoje em dia, a gente se segue no Instagram, fico vendo tudo que elas postam lá em árabe, não entendo nada. Fico pensando que elas não estão entendendo nada do que eu tô postando também, mas de vez em quando eu posto uma coisa ou outra, vou em algum lugar que tem imagem de alguma mulher palestina, por exemplo, tiro uma foto, coloco nos stories, elas dão aquela reação de coraçãozinho e tal. Então é bem bacana, assim, ter essa troca, porque é isso, é o que tá muito distante, a gente não imagina como seja, mas são pessoas vivendo, estudando, tendo filhos e tal. Então, falando dessas meninas agora, né, foi bem bacana estar lá na universidade, ver, assim, a luta, porque elas nos contaram coisas bem pesadas, assim, que a própria universidade sofre vários ataques, existe um dia da semana específico que todo dia entram soldados, jogam bomba, porque não querem, né, que os jovens palestinos estudem, não querem que eles se politizem. Gente, coincidência. Que coincidência. Nunca vi nada disso. Nunca vi nada parecido. Então, existe uma resistência grande, assim, para essas mulheres estarem estudando e, enfim, além de que existir ali já é um ato político, já é um ato de resistência, imagina só estudar, ocupar a universidade, né? E ainda sobre isso, né, de projetos de mulheres e tal, isso foi bem bacana de ver lá, que aí vai pro campo também do que a gente não espera, né, assim, a gente fala tanto, vive, vê, né, assim, morando nos lugares onde a gente mora, né, estando assim nas grandes cidades, a gente vê esses grupos, esses coletivos de mulheres e tal, mas a gente não imagina que chegando lá vai encontrar em outros formatos, mas uma coisa na mesma ideia, assim, acontecendo. E além do projeto da Islã, a gente conheceu também o projeto da Fátima, que é não sei se eu vou pronunciar certo, tá? Bait al-Karama, que é também um projeto desse de culinária, muito parecido com o Nur da Islã. Elas nos receberam lá em Nablus, a gente foi pro povoado de Burim, que é pertinho, assim. Foi bem pesado, porque a gente ouviu muitas histórias bem tristes, assim, sobre como as colônias estão tomando conta ali da região, sobre ações de soldados, né, do Estado israelense em colégios, inclusive, ali na escola, né, do povoado, e como isso tem afetado a vida dessas mulheres e do povo todo de lá. Mas foi ótimo também porque a gente foi recebida com um banquete maravilhoso e a gente pôde estar com elas, né, interagir, fazer selfies e, enfim, pegar um pouco dessa energia ótima, né, e trocar, assim. Então você falou de banquete, a questão, o grupo era, se o grupo não é vegano, a tour é política, feminista e vegana. Então como era essa questão? Foi uma questão, assim, o que vocês vão comer? Como é que era para as pessoas receberem vocês e aí vocês serem veganas e ter que servir tudo vegano? Então, antes da gente ir pra tour, a Sandra manda, né, um e-mail explicando mais ou menos como vão ser as coisas, e tem um e-mailzinho que é de modos, né, como a gente deve se portar, desde questão de roupa, e colocando uns conceitos básicos, como o que ela coloca, tipo, que ela sugere que a gente não diga que a gente é vegana, que a gente explique que a gente não consome coisas
de origem animal. Então, assim, nós não fomos recebidos por pessoas veganas, mas em todos os lugares que a gente chegou, eram banquetes, assim, extraordinários e comidas muito maravilhosas, de gostosas e de quantidade também, muita comida sempre. Babamos muito. Muito. E, ai, saudades. E então, assim, não foi uma questão em nenhum momento. A gente sabe que alguns pratos, e inclusive no curso que a gente teve um dia com a Islan, né, fazendo o curso lá de culinária dela, alguns poderiam ter as versões com carne, mas pra gente eles fizeram, né, as versões veganas aí, mas não parece ser muito difícil, assim, pras pessoas, e a gente sabe, né, que na culinária palestina tem muitas coisas que já são... Naturalmente vegetais. Exato. E... Hummus. Como é? Hummus. Falafel, os charutinhos, Os pães, né? Os pães, que aí em Burim já foi tô que a babando. gente... Azeite. Até os doces, gente. Até os doces, muitos são naturalmente veganos. Isso, tem as versões veganas, né? O baklava é vegano. E então, assim, lá em Burim a gente ouviu essas histórias, então a gente tem as memórias super difíceis dessas histórias, mas a gente também tem as memórias ótimas de ter comido o melhor pão que eu comi na minha vida e nunca vou comer em nenhum lugar igual. Então eu acho que esse tom que a Sandra dá pro tour e que dá pra ver que até a própria vida das mulheres ali é assim, tem tudo a ver com o que a gente tá vendo lá, né? Que são pessoas que estão ali passando situações ruins e, tipo, sendo oprimidas, mas estão com várias outras coisas boas na vida delas e tentando levar isso da melhor forma, né? Não estão deixando de viver, não estão se entregando e estão vivendo aí da melhor forma que elas podem dentro dessa realidade. Sobre essa questão de banquete, eu lembro também da casa da Esliha, que foi a nossa guia em Hebron, que é um lugar super pesado, então a gente fez o tour com ela. Hebron é o lugar onde fica o túmulo dos patriarcas, que quem acompanhou lá nos stories viu, que eu contei um pouquinho sobre o massacre que aconteceu lá, e quem não sabe dessa história procura entender, porque ela é bem importante até para entender muito da situação atual palestina. Você deixou no destaque essas stories aí, moça? Deixei nos meus destaques, mas sobre essa em específico também, se digitar no Google Massacre, Túmulo dos Patriarcas, vai aparecer o conteúdo e, enfim, tudo que eu olhei lá até então tava explicando exatamente o que eu vi lá também. E então é um lugar que é super pesado, a energia da cidade é bem, bem difícil, assim, e quando acabou o tour a gente tava, assim, exausto, né, nem andamos tanto, mas era muito da questão, né, Emocional, né? o emocional bem abalado, assim, é bem difícil. E a Esliha levou a gente pra casa dela e recebeu a gente, ela e a mãe, sozinhas, tinham preparado um banquete enorme, que tinha o que aqui a gente chama de esfirra, mas na verdade não é esfirra, e a gente foi até hostilizado lá por isso. Sério? Sério, que na verdade é cras. Acho que é isso. Se estiver errado, depois a gente vai ter que fazer um episódio só com erratas aqui. Com as mulheres palestinas corrigindo tudo que eu posso estar falando errado. Mas... Então é isso, assim. A gente tá sempre misturando, né? Durante o tour todo. E eu percebi que essa é uma preocupação da Sandra, né? Que a gente tenha os momentos ali que são muito pesados, mas que a gente tenha os momentos também de conseguir se descontrair e ter um pouco desse clima, né? Do povo palestino também, que é um povo muito querido, é um povo que é acolhedor, que faz piada, que, sabe, você vê ali as pessoas vivendo a realidade que elas estão vivendo e levando isso de uma forma, assim, boa dentro da possibilidade delas, né? Porque senão a realidade já é tão dura, senão quando a gente vai falar, né, que a gente é importante, por isso a gente tá fazendo isso, a gente quer trazer as histórias, mas senão fica um povo marcado só pelo sofrimento, né? E acho que não é nem essa a ideia. É importante colocar luz nessa situação, porque, né, a gente precisa falar sobre isso, denunciar o que tá acontecendo, mas é importante a gente lembrar que são pessoas, né, isso, vivendo suas vidas e que tem coisas ótimas, a culinária é uma delas, e os projetos todos, então tem muita coisa boa, e acho que a Io não voltou, a gente pode dizer que a gente conviveu, né, na volta dela, não voltou com essa coisa pesada, voltou feliz, né, óbvio, preocupada, a gente abraça a luta pra gente, porque tem muito que ser feito, mas uma lembrança feliz, né, do que você viveu lá. Sim, sim. São vidas que não são feitas só de tragédia, né? Foi por isso um pouco agora,
quando a gente falou lá no início sobre o que me fez ir pra lá, eu sabia que indo pra lá eu ia encontrar histórias que me fariam viver melhor aqui, mesmo sabendo de tudo o que eu soube lá e tendo contato com o que eu tive, eu sabia que eu ia encontrar essas mulheres e essas histórias pra dar força pra gente ver que, tipo, o que tá acontecendo aqui, tá tudo bem, a gente vai segurar uma nas outras e vamos lá, né? Exato. E aí, nesse mesmo dia que a gente esteve lá na Universidade de Jerusalém, a gente foi também pra casa da Manal Tamimi. Quem conhece um pouquinho da história palestina, quem acompanha, né, até nas mídias não só alternativas aí, provavelmente já ouviu falar sobre a família Tamimi, sobre a luta deles, né? Eles vivem lá em Nabi Saleh, né, que é um lugar marcado por muita luta e resistência, por muitos ataques de soldados, invasões de soldados nas casas das pessoas, nas madrugadas. Inclusive, indico o canal do YouTube do companheiro da Manal, que é o Bilal Tamimi. Ele tem muitos vídeos, muitas coisas que ele fez de cobertura dessas ações, né, e da opressão que eles sofrem lá. Mas é um povo que, novamente, mostra pra gente que não é abaixando a cabeça e aceitando sua condição e se ficando na posição de oprimido que as coisas tocam, né? Eles estão ali há décadas já nessa e super resistentes. Tá ali na presença da Manal, que ela contou pra gente a história dela e da luta do pessoal lá, da família, de quem mora lá em Nabi Saleh, foi algo que me marcou muito. Até no final a gente foi tirar uma foto juntas do grupo com ela. Eu fiz questão de ficar do ladinho dela, assim, abraçar pra ver se passava um pouco mais daquela força pra mim. Porque foi bem, bem, bem marcante. E foi lá na casa da Manal e do Bilal que eu ouvi dela, né, frases como eles dizendo que eles não são terroristas, que são apenas pessoas lutando por liberdade, que a arma deles é o que eles acreditam, né, que enquanto os soldados usam lá bombas que sabe-se lá o que se tratam, tipo, eles usam gases lá que são diferentes dos usados no restante, né, da Palestina. Já encontraram indícios de fósforo branco lá e, enfim, vários armamentos pesados que são usados lá. E na Nabi Saleh, a Manal disse pra nós que... que isso é bem emocionante, gente, foi mal. Que eles resistem por uma vida melhor para gerações que virão depois, né? Que eles acreditam em algo e que a arma deles é o que eles acreditam. Que eles sabem que é uma guerra contra eles, mas eles estão ali resistindo e que é a casa deles, é o direito deles estar ali. A fala dela pra gente foi pautada muito na ideia de que eles já perderam tudo, né? E se eles já perderam tudo, eles não têm por que ter medo. E ela disse que se ela tiver que perder a vida dela para garantir um futuro melhor, ela não se importa. Que eles têm a esperança e que eles têm um propósito, de que o povo deles vai ser livre. Nossa, muito lindo. É interessante essa fala dela de não somos terroristas, até pra gente traçar uma lembrança do que o que chega pra gente aqui no Brasil, né? Através da mídia convencional. Você falou aí das mídias alternativas, mas a maioria do povo aqui e a forma que a gente veio se informando foi através dos canais convencionais, de Globo, de jornais e tal. Sim. E aí o que chega aqui, né? É essa coisa de que é um conflito e de que colocar essa coisa que, né, que beira o islamofóbico de terroristas e tudo mais, pra gente aqui não entender a questão de que é uma ocupação, de que é uma colonização e de parecer que é um conflito de dois grupos que estão tretando. Religiosos que estão tretando aí pra que não sempre. vão se entender e que é isso mesmo, eles vão ficar brigando e tal, pra gente não saber a real que tá rolando lá. Sim. Então acho que isso é uma das suas motivações também de viajar, né? Essa coisa de ver o lado de lá, porque a gente recebe aqui muita informação, dessa informação como se tivesse uma neutralidade, né? Que não existe. Sim, enquanto eu tava lá fazendo os stories, né? Querendo mostrar um pouquinho do que eu tava vivendo, eu recebi muitas mensagens de pessoas dizendo pra ver o outro lado, né? Que o outro lado seria o lado do Estado de Israel, né? Que é o lado que já chega aqui pra gente. Então, eu até fiz um post sobre isso no meu feed falando exatamente isso. Eu fui ver o outro lado, né? Quando a gente tem pela mídia hegemônica o que chega é a visão do Estado de Israel, que é quem tem poder, quem tem dinheiro, que é quem tem relações, né? Quem tem apoio.
dos Estados Unidos, Exato. da Inglaterra. E agora do Brasil, E meu agora amor. do Brasil. Exato. A história que tá sendo contada pra gente, né, é a história do Estado de Israel, não é o Estado de Israel que é o outro lado. Eu fui pra ver esse outro lado. E foi esse outro lado que eu vi, é sobre esse outro lado que a gente tá falando aqui, que a gente precisa falar, porque as pessoas precisam saber que esse outro lado existe. Eu recebi mensagens também sobre essa questão de terrorismo, né, de pessoas dizendo, eu sei que é horrível esse muro, eu sei que é horrível essa opressão, é muito ruim, né, ter soldados e ter checkpoints, mas isso é necessário, porque veja, desde que isso acontece, não tem mais ataques terroristas. Então, assim, as pessoas caíram no conto de que é por conta desses checkpoints, desse controle racista, né, que não estão acontecendo os ataques. Elas não conseguem nem pensar que talvez seja porque quem promovia os ataques, que era o Hamas, né, grande parte, mudou a postura deles, né. O Hamas, ele não quer ser visto como um grupo terrorista. Chegou um ponto da vida, né, deles que eles passaram a querer ser tratados e enxergados, né, como um partido político sério. Então, essa mudança, os ataques não acontecerem, a mudança da tática deles tem mais a ver com o que eles querem do que com o controle racista que estão fazendo. Até porque, como eu já falei, eu poderia estar com uma bomba ali e não estavam controlando nada, né? Então, se tivesse alguém querendo fazer alguma coisa, não seria por conta desse controle que não faria, né? E essa construção da opinião pública é muito parecida com vários grupos de resistência que a gente conhece. A gente pode traçar aqui, por exemplo, como é o caso do que foi formado pra gente de opinião em relação ao MST, por exemplo. Sim. Então a gente vê o momento que eles estão tacando fogo, então eles veem o momento que tá tacando a bomba, mas não vê o que aconteceu antes né? pra chegar, né? A gente confunde esse momento final como um ataque, quando na verdade é uma reação. Sim, é aquilo que a gente diz, né? Não confunda a reação do oprimido com a violência do opressor. E aí, puxando pra essa questão da opressão, né? Falando aí do opressor, a gente conheceu, a última mulher que a gente conheceu na tour, foi assim, muito, muito, muito marcante. Eu fico até arrepiada aqui agora de começar a falar dela, que foi a Budu Hassan. Ela explicou pra gente exatamente isso, como funciona essa arquitetura da opressão, né? Do Estado de Israel e o sistema todo em que o povo palestino tá ali envolto. Ela falou pra gente sobre isso, de não ser só uma questão de terra, de ter sua casa confiscada, que já isso por si só é muito horrível, né? Mas que é um sistema inteiro de opressão, que todas as decisões do povo palestino, elas são controladas por esse sistema opressor. Então, é toda a liberdade que é cerceada. Então, quando a gente diz que a ocupação, ela é uma ocupação que é por terra, por ar, né, e por água, a questão da liberdade também é cerceada, né, por todos os lados. E desse apagamento da história, né? Apagamento da identidade, apagamento da história em vários campos. Então a gente falou da culinária, então por vários, não é só essa questão física, né, do local, mas essa questão de apagamento mesmo, né? Sim. Questão cultural, né? De Exato. toda a apropriação cultural que existe em torno do povo palestino. Sim, segundo a Budu, tipo, todos os aspectos das vidas deles são controlados pela burocracia de um sistema racista e discriminatório, que é o que a gente conseguiu ver de perto, né, durante o tour lá. E ela coloca que a desculpa de Israel é sempre a segurança. Então, tratam os palestinos como uma ameaça demográfica. Ela falou pra gente também sobre a questão do quanto o Estado de Israel controla até os corpos dos palestinos mortos. Existe uma briga muito grande lá para que as famílias que têm as pessoas assassinadas consigam velar esses corpos, consigam fazer os enterros, porque o Estado israelense quer evitar, né, esses velórios, quer evitar enterros, porque são espaços de mobilização onde o luto pode ser transformado em combustível para a revolução. Então, até isso é controlado lá. E ela falou bastante pra gente também sobre o quanto eles precisam do apoio, né? E ela não diz apoio do governo, apoio, né, de alguém, de uma instituição que vai chegar e libertar os palestinos. Não, do quanto eles precisam para conseguir essa liberdade, do apoio popular, do povo pro povo. Então, lá com ela a gente conversou bastante sobre como a gente aqui no Brasil, aqui, né, distante, por exemplo, poderia fazer alguma coisa, como apoiar os palestinos para além das palavras que são importantes, né? É importante a gente estar aqui usando esse episódio, esse espaço para falar sobre isso, que é uma questão que ninguém fala ou pouca gente fala e muita gente não conhece, mas também que a gente pode fazer coisas, ações práticas no nosso dia a dia, escolhas, né, até ligadas a consumo,
consumo que vão ajudar nas campanhas que eles fazem lá de boicote ao Estado de Israel. Até a Sabrina vai explicar pra gente melhor daqui a pouco sobre o BDS, né, de forma aí mais completa, mais aprofundada. Mas eu lembro de algo que me marcou muito e eu postei no Instagram e bastante gente mandou mensagem sobre isso também. Que a Budu contou pra gente que o Caetano, né, ele tinha um show marcado em Israel e muita gente fez campanha, fizeram assim, campanhas na internet, entraram em contato, disseram pra ele: não vá, boicote, não vá, não vá, não vá. E ele foi. Ela contou pra gente que ela chorou quando ele foi, que ela era uma grande fã e que ela não esperava isso dele jamais, assim. Nem a gente. Exatamente. Quando ela contou isso na hora, a gente que tava lá na sala ouvindo, todo mundo chorou, assim. E é isso, Caetano Veloso, essa é pra tua conta. E não só Caetano, né? Óbvio, a gente fica chateada porque a gente espera, é só um cantor, né? Um cantor que se posiciona, um cantor que aparentemente tá do nosso lado, tá do lado certo da história. E o que a gente vai vendo em relação ao povo palestino é que eles têm uma demanda pra gente na hora de demonstrar solidariedade de uma forma que não é simplesmente simbólica. Pode parecer que é simbólico, mas não é, porque tem um resultado material. E essa demanda é relacionada à campanha de boicote, desinvestimento e sanções, porque o BDS, assim chamado, ele traz a natureza econômica da colonização pra frente. E essa natureza econômica é, inclusive, dentro da área militar. Então, militarmente, Israel é forte e Israel está sempre testando armas com palestinos para depois vender em outros espaços, e outros estados estão comprando essas armas. Então, um boicote às armas de Israel, por exemplo, já poderia fazer um grande estrago no poder que Israel tem, tanto para estar ocupando a região quanto para massacrar palestinos. Desinvestimento tem a ver com empresas que estão ali se beneficiando da ocupação de uma forma ou de outra, que estão ali produzindo dentro de território ocupado na Cisjordânia, que é uma forma de ocupação que vai além ainda da questão de 1948, e as sanções podem ser essas sanções que viriam de estados. Eu diria que a parte da sanção é a parte mais difícil, porque exige uma mobilização em nível de estado muito forte e que nós, que somos solidários à Palestina, não conseguimos articular dessa forma. Mas a parte de boicote e desinvestimento é muito mais fácil. Desinvestimento, por exemplo, desinvestimento de um fundo de pensão, de um sindicato. Isso é muito mais fácil de mobilizar. E o boicote tem a ver com a empresas específicas, produtos específicos, e a própria campanha do BDS, ela vai tratar a parte do BDS como algo relacionado a táticas. Então, tem boicotes que são muito mais complicados de fazer e tem outros que são muito específicos. Então, o boicote a HP, que produz computadores, impressoras, vários produtos de informática, e a HP dá suporte para Israel dentro da parte da informática do Estado em si, para estar perseguindo palestinos. Então, isso é um boicote que ele vai diretamente ali na HP para tentar trazer à luz essa questão toda. E aí a gente vai vendo outras questões. Por exemplo, tem o boicote, inclusive, a empresas que fazem vegan washing, né? A lavagem vegana. Olha como nós somos totalmente sem crueldade, mas estão ali dentro da Cisjordânia, com fábrica em território ocupado, se beneficiando daquilo ali, se beneficiando de ingredientes que vêm do Mar Morto, como é o caso da Arravá. Então, o BDS é uma forma de nós que estamos fora da Palestina demonstrarmos a nossa solidariedade com ações concretas, com ações que são políticas e ações que vão ter um peso econômico para empresas que estão ali dentro do território ocupado, mas também para o Estado de Israel. E nosso objetivo é que, se o BDS crescer, isso vai ter um impacto na possibilidade do Estado de Israel se manter como ele tem se mantido e nesse processo expansionista da ocupação. E é por isso que o Estado de Israel tem muito medo do BDS, tenta criminalizar o BDS através do seu lobby com vários representantes em vários lugares. Inclusive, temos casos de ativistas relacionados ao BDS que já foram presos, já foram deportados, e situações similares. Então, tem várias maneiras que Israel tem feito de conquistar pessoas para ir para lá e demonstrar que não é tão ruim assim, que não é bem assim, que tudo bem, que é turismo, que Israel tenta conquistar de todas as maneiras para parecer atrativo. Então, todas essas pautas legais, progressistas que eles têm abraçado para realmente passar essa imagem de que é um lugar muito amigo, muito
receptivo e bacana nesse sentido. A Budu, ela colocou pra gente que ela sabe que demanda muita coragem, né? Você falar sobre BDS. Até na França já tá sendo considerado crime você tocar nesse assunto. Então, assim, a gente sabe que precisa, mas a gente precisa ter coragem, né, gente? Então, a gente sabe aí de várias situações que já aconteceram, assim como essa do Caetano, mas também, né, Jean Willis aí, né, político, indo pra Israel, a convite de Israel, né? Caiu no conto do LGBT Washing. friendly. Não, que pagam de friendly, mas é washing. É o tá, pink então washing vamos traduzir, aí, né? que eles pagam de amiguinhos, então paraíso gay, assim como é o paraíso vegano, é o paraíso de tudo, né, gente? E aí quem carrega essa pauta, se não tá atento, se não tá com coragem, cai e vai lá pagar de divulgar esse paraíso que tá construído em cima de cabeças palestinas. Então existem formas da gente daqui apoiar. Eu acho que, além de todas essas questões práticas, né, que elas já explicaram, é importante a gente estar inteirado do assunto, entender, ouvir outras fontes e a gente se posicionar como feminista anticolonial. Isso já é metade do problema resolvido, pra gente não ter esse olhar ingênuo e saber de que o nosso feminismo tem que incluir essas mulheres e esse povo que tá sendo ocupado e dizimado dessa maneira. Então, quando a gente tem esse olhar anticolonial, a gente já consegue ter essa visão crítica sobre o que tá acontecendo lá. Talvez as pessoas escutando isso agora estejam se perguntando, mas por que me importar com a Palestina? Principalmente no momento político atual que a gente está vivendo no Brasil, né? Tudo tão desesperador e com esse governo. As pessoas devem se perguntar, né? Mas por que eu tenho que me importar com algo que está acontecendo tão longe de mim, lá no Oriente Médio? E a verdade é que essa questão está muito mais perto da gente do que a maioria das pessoas imagina, né? Então, tem a questão das ligações econômicas do governo brasileiro com o governo israelense. Israel assinou o Tratado de Livre Comércio com o Mercosul desde 2007. Então, mais uma vez, a questão da normalização das relações com Israel. A gente trata Israel como se fosse um país comum e não um Estado que viola a lei internacional, que comete crimes de guerra. Então, vamos fazer comércio com eles mesmo assim. Mas eu acho que mais preocupante ainda é a questão das ligações militares do governo brasileiro com o governo israelense. Então, desde a época da ditadura, né, quando soldados brasileiros já usavam armas israelenses, né, eles usavam Uzis, que são submetralhadoras israelenses, e que os soldados brasileiros também iam ser treinados pelo exército de Israel, né, iam para Israel para receber treinamento militar, principalmente na parte de tortura. Mas essa colaboração continua até hoje, só vai se intensificando, né. Então, a gente sabe que em 2010, por exemplo, o Brasil assinou um acordo de cooperação de segurança com Israel, justamente para facilitar essa cooperação militar e os contratos militares. E aí veio a Copa, né, as Olimpíadas, e o Brasil quis modernizar as Forças Armadas. E como foi que isso aconteceu? Comprando armas israelenses, mas não só a compra das armas, né, teve também toda a questão do treinamento, né, da polícia brasileira, mais uma vez pelo exército israelense, né, treinamento na questão de segurança, de vigilância, né, que Israel assim, tá pioneiro nessa questão de vigilância. Pioneiro não, mas assim, é o estado, eu acho que mais avançado, que está mais avançado nessa questão de vigilância da população e de controle também da população civil. Então, a gente está importando o modelo de opressão israelense contra os civis brasileiros. Então, por exemplo, a gente vê um modelo de vigilância e opressão, né, controle de população imposto por Israel à faixa de Gaza, que a faixa de Gaza é controlada, né, todas as fronteiras terrestres, marítimas e aéreas por Israel, e a população é totalmente controlada e oprimida, né, num nível assim terrível. Gaza, a faixa de Gaza é o laboratório da indústria bélica israelense. Eles desenvolvem suas armas e testam nessa população civil, que não tem para onde correr, não tem nem como se tornar refugiada novamente, porque não tem como escapar da faixa de Gaza. E depois eles vão vender essas armas testadas para o mundo, né, com um selinho dizendo que foi testada na batalha. Então eles garantem, né, a eficácia daquela arma. E a gente está importando esse modelo de Gaza, assim, por exemplo, nas favelas brasileiras. Várias pessoas que participaram dos tours, que eram do Rio, assim, impressionante
impressionante. Sempre que tem uma pessoa do Rio de Janeiro que participa de um dos tours, ela vai imediatamente fazer a comparação e ver que a opressão e o sistema de vigilância e de controle de opressão usado na Palestina, e principalmente nos campos de refugiados dentro da Palestina, é a mesma coisa que a gente vê nas favelas do Rio de Janeiro. Então isso foi algo que me marcou muito, assim, que todas as pessoas que vinham do Rio falavam isso. E outra coisa também que o governo do Brasil, principalmente agora, mais do que nunca, é uma coisa que já tinha começado antes de Bolsonaro, mas agora vai se intensificar, já está se intensificando, é a questão do extermínio da população indígena, da população nativa, né? E isso é outra coisa que Israel faz, assim, com maestria, que é, no nosso caso, né, a população indígena, e no caso de Israel-Palestina, né, os palestinos nativos, né? A população indígena de lá seria os palestinos. Então, com a chegada de Bolsonaro ao governo, essa situação só vai piorar, né? A prova é que quando Bolsonaro foi eleito, a direita israelense, principalmente a extrema-direita israelense, acolheu a notícia com muito entusiasmo, né? O primeiro-ministro israelense, Netanyahu, foi para o Brasil ver a posse de Bolsonaro, e logo depois Bolsonaro anunciou a mudança da embaixada do Brasil, né, de Tel Aviv para Jerusalém, e a gente vê o apoio da família Bolsonaro também às políticas, né, opressoras e criminosas de Israel, né? Tem aquela foto que eu acho que todo mundo viu dos filhos de Bolsonaro com camisetas da Mossad, que é a inteligência, o serviço secreto israelense, conhecido por, assim, aterrorizar mesmo, torturar, matar palestinos e palestinas, e glorificam, aplaudem essa violência, sabe, contra o povo palestino. E a gente sabe que por trás tem a questão deles compartilharem a mesma visão do mundo, né, e terem essa mesma mentalidade de também exterminar e querer se livrar de uma parte da população, né. Outra coisa que o governo de Bolsonaro, né, que Bolsonaro tem em comum com o Estado de Israel, com a política do Estado de Israel, que é utilizar o medo como política. No caso de Israel, o medo do árabe, né, o medo do Irã também, dos ataques nucleares do Irã, mas principalmente o medo do árabe, né, que é o palestino, que eles não chamam palestino de palestino, chamam de árabe. No caso de Bolsonaro, o medo dos comunistas, o medo dos LGBTs, das pessoas LGBTs, o medo do indígena, da indígena, mas assim, sempre essa política de medo que vai justificar em seguida o controle, a vigilância, a opressão, talvez até o extermínio dessa população, né? E a gente precisa ter consciência que isso está acontecendo, a gente precisa ficar muito alerta para essa questão, né? Que o governo brasileiro está realmente importando a opressão israelense. Então a gente precisa estar muito alerta a isso. Eu queria muito que as pessoas entendessem que quando a gente fala da Palestina, é muito comum você escutar, mas é uma questão muito complexa, é uma questão muito complicada, você não pode simplificar, você tem que ver os dois lados, blá blá blá. E geralmente isso é uma estratégia para que você nem tente entender, sabe? Você, antes mesmo de começar a se informar, a estudar sobre a questão, a ler sobre a questão, você já chega com esse a priori de que é muito complicado, é muito difícil de entender, e que não tem nenhuma posição que você possa tomar que vai ser justa, a menos que você diga tem os dois lados e os dois lados sofrem e precisam de paz. Só que, na verdade, é uma questão muito simples. É complexa porque são mecanismos de opressão complexos, mas a questão, o cerne da questão é bem simples, é uma colonização. Israel coloniza os territórios palestinos, né? Coloniza a Palestina histórica e ocupa militarmente o que sobrou da Palestina histórica, que não foi colonizada em 48. Então, as pessoas têm medo de falar essa palavra colonização porque parece que no século XXI não tem mais, porque acho que as pessoas associam a palavra colonização com, sei lá, caravelas chegando, de europeus, né, chegando no Brasil, mas no século XXI a colonização tem uma cara diferente. E o que acontece na Palestina é uma colonização, e não é uma coisa única no mundo, que nunca aconteceu, sabe? Assim, eu aconselho todo mundo a se informar, a ler sobre a questão, a procurar fontes alternativas, a ler livros. Tem um livro muito bom de um historiador israelense chamado Ilan Pappé, que o livro se chama A Limpeza Étnica da Palestina. Já foi traduzido para o português, mas obviamente procurem autores e autoras palestinas, né? Porque tem isso também, né? A gente acha que se saiu da boca de um israelense ou de uma israelense deve ser verdade, enquanto que a pessoa palestina falando a mesma coisa, não, aquilo ali é propaganda, né? Deve ser propaganda árabe. Mas enfim, procure autores e autoras palestinas, leiam mídias alternativas,
perspectivas e não ache que você precisa ter um pós-doc em política internacional para poder ter uma opinião sobre a questão, sabe? Não comprem essa ideia de que é muito complexo e os dois lados estão sofrendo e os dois lados querem paz, mas o problema é que tem extremista dos dois lados. Não é uma questão de paz, gente, é uma questão de colonização, é uma questão de terra. E aí, sobre isso também de, tem que ver outro lado, tem que ver outro lado. Eu estava vendo o outro lado, né, o lado palestino, mas eu também fui pra Tel Aviv. Eu achei, né, fiquei nessa de que não seria justo eu estar falando só sobre a questão palestina, e eu sabia que poderia me machucar bastante ir pra Tel Aviv depois de ter passado 8 dias na Palestina, mas eu quis ir porque eu queria ver, né, como a coisa se dá lá. Pra mim foi bem difícil estar lá depois de estar naqueles dias todos na Palestina. Não só por olhar tudo que tava ali e pensar no que tava acontecendo com o povo palestino do outro lado, né? Mas também por perceber o quanto em Tel Aviv e talvez, imagino que nos outros lugares, né? Nas outras cidades, territórios ocupados, israelenses, o modo de vida ali é tão parecido com os outros modos de vida que a gente tem nas outras cidades do mundo e inclusive aqui em São Paulo, no Rio, né? Que são os lugares que eu morei e que eu posso dizer, assim. Lá eu vi coisas que me chocaram e que me fizeram pensar, nossa, será que a vida que eu levo é a vida que eu quero levar, né? Eu vi patinete, desses monte de patinete que tem agora aqui em São Paulo, que eu sei que tem no Rio também. Lá tinha isso. Lá tinham vários restaurantes veganos, vários restaurantes não veganos com opções veganas, várias opções veganas nos supermercados. Enfim, eu vi lá muita coisa que aqui eu tô vivendo e tô achando legal, e depois eu olhei lá e falei, peraí, o pessoal do lado da Palestina, que é o povo quem eu conheci a história, que é o povo que a culinária é uma culinária que já tem muitas coisas sem nada de origem animal, tradicionalmente, é um povo de muita luta, de muita resistência. Eu gostaria de viver uma vida e me aproximar dessas pessoas, mas eu tô reproduzindo e vivendo uma vida, né, que tem a ver com esse outro lado. Então, me fez muito ficar pensando que tipo de vida que eu quero viver também, que tipo de vida a gente tem levado nessas cidades grandes e só reproduzindo, né, o que vem dos colonizadores também. Com certeza. Então é isso, temos um episódio, espero que tenha dado pra sentir essas histórias como a gente sentiu aqui. A gente conseguiu sentir quando a Iona trouxe os temperinhos doces, a gente conseguiu comer mais ainda. Mas é isso, vamos valorizar, vamos lembrar desse povo que tá lá resistindo e aprender um pouquinho com elas também. Sim. Até pra aprender a resgatar a nossa própria história, né? Entender um pouco mais o nosso contexto. Às vezes a gente tem que sair do nosso contexto pra entender melhor, como você colocou, né? Refletir sobre a nossa própria vida, isso é muito interessante. Exato, obrigada, Iona. Muito obrigada. Obrigada, gente. Eu sei que é muita informação. Eu estive lá tem alguns meses e as coisas ainda estão borbulhando aqui dentro, então tentei colocar um pouquinho aqui. Mas eu peço, sugiro, imploro para que todo mundo vá entender mais sobre essa história, converse com pessoas que estejam lá ou que tenham ido para lá, pra gente não deixar a história do povo palestino ser apagada. Exato. Então esse é um episódio importante de você acompanhar também pelo Medium, porque lá a gente vai colocar esses links todos. Então, pro Instagram da Iona, que ela contou as histórias lá, pros vídeos da Sabrina e pra todas essas outras indicações que a gente deu por aqui e essas mulheres todas. Então é isso, gente. Até semana que vem. Muito obrigada. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.